Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Todos os jovens e adolescentes, quero dizer que estou morrendo de saudade de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um a vida de vocês. Saúdo também a coordenação da IBD, o meu pastor Ademilton, que o Senhor Jesus continue abençoando. Vamos neste dia orar para dar início à segunda lição desta revista, da EBD dos jovens e adolescentes. Amado Deus, amado Pai querido, que nos abençoa, nos fortalece, Senhor. Pai Santo, Pai querido, enche da Tua graça, da Tua unção, do Teu entendimento, da Tua sabedoria, Senhor. Abre as nossas mentes, Pai, para que o Senhor possa introduzir a Tua palavra, Senhor, nas nossas mentes e nos nossos corações. Senhor Jesus, me abençoa e nos abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar um início na segunda lição da revista dos jovens e adolescentes. O título dessa lição se chama O Chamado de um Líder. O chamado de um líder. O texto do dia, que é o texto áureo, diz: Não te mandei eu? Se esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui também temos a síntese. Vamos lá. Deus, ao chamar alguém para exceder a liderança sobre o seu povo, garante-me graça suficiente para suportar os empates. Todos nós sabemos que esse livro vai se tratar do profeta, do líder Josué, a qual, logo após que Moisés ele morreu, o povo ficou sem um líder. O povo de Israel ficou sem um líder. Então, Deus chama Josué e diz: Ama-te, levanta-te. Não te mandei eu? Encoraje Josué para uma nova jornada na sua vida. Assim, desse jeito, né? É dessa maneira que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente tem um chamado, mas a gente só tem que esperar o tempo e o momento certo de Deus para poder dar início à nossa caminhada. Vamos aqui para a introdução do texto. A introdução do texto vem a relatar nessa lição, falando sobre os líderes escolhidos, a qual viveram, mas chegou o dia, eles faleceram, já não existe mais. Mas que a introdução está querendo dizer que sempre vai ter uma pessoa que Deus vai colocar no seu lugar quando você colocar um final no seu ministério. Deus ele não vai deixar seu povo ser um líder. Ele vai capacitar outra pessoa e vai colocar para fazer a obra. Deus olhou para Josué e viu que ele tinha um espírito cheio de sabedoria. E ele era um servo obediente, porque ele aprendeu com o servo Moisés. Em nenhum momento ele reclamou, ele estava ali sempre do lado de Moisés. Sempre, quando Moisés ia para a batalha, chama ele: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, meu Senhor. Que ele era servo do Moisés. Então ele em nenhum momento ele se hesitou, ele disse que não ia, ele disse que não ia aprender, ele não achou pesado o fardo, mas ele esperou o tempo certo, porque Jesus escolheu ele para conduzir para a terra prometida, que era a promessa dos judeus. E assim, com esta lição, vamos para o primeiro tópico desta lição, a qual está dita: um novo tempo. Para falar de um novo tempo, vamos falar primeiro da morte de Moisés. Deus pega Moisés, já ele com 120 anos, vai ao monte, no alto monte, mostra toda a terra de Canaã, toda a terra do ocidente ao mar, e disse: olha, está aí a terra prometida, mas tu não pisarás lá. Então, a Bíblia relata que Moisés, ele morreu. Então, o povo, ele precisava caminhar, ele precisava de entrar na terra prometida. Então, chegou o momento, chegou a hora de Deus chamar Josué para uma nova missão na vida dele.
E no subtópico número 2, que diz assim: assuma a liderança. O Senhor falou com Josué: levanta-te, levanta-te, pois. O singular na vida de Josué, ele era um homem. Ele era um homem obediente e sempre foi servo de Moisés. Mas Moisés já não estava mais ali, Moisés já tinha morrido. Agora era o momento dele assumir a liderança. Deus vai, chama ele e diz: levanta-te, venha, agora é a sua vez. Chegou o tempo Kairos, chegou o tempo de Deus na vida de Josué. Então, o que eu quero te passar nesta noite, neste dia, que o tempo de Deus vai chegar na sua vida. Mas não queira ser apressado, não. Espera o tempo de Deus, espera o momento certo para Deus te exaltar. Porque quando a gente espera o tempo dele, nós tem tudo para prosperar, tudo para dar certo. Porque o Senhor, quando ele chama, ele garante. Não era uma tarefa fácil para Josué. Moisés, ele era amigo do nosso Deus, ele falava face a face com o nosso Deus. Ele viu aquilo, ele estava contemplando aquilo porque ele estava sempre do lado de Moisés. Imagine o pensamento dele. Ele ia dizer: eu não consigo, Senhor. Imagina que ele deve ter batido o maior medo. Mas o Senhor disse assim: olha, ó, assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Isso é ânimo, é força. Ei, não desista da sua caminhada, não. Não desista da sua chamada, não. Você acha, às vezes, pode achar que está demorando. Mas é porque o tempo de Deus ainda não chegou na tua vida. Mas quando chegar, é só vitória. Vamos falar aqui também do subtópico número 3, a qual fala da iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa-te esse Jordão, tu e todo este povo. Ele tinha que entrar na terra prometida, juntamente com seu povo. Não havia mais rodeio, não havia mais a coluna de fogo, a coluna de nuvem, a qual Deus, e os manás, que Deus cuidava do seu povo de mínimos e mínimos detalhes, para não faltar nada. Então, já tinha se encerrado ali, não podia mais rodear ali. Era hora de passar o rio Jordão e entrar na terra prometida, a qual Deus tinha prometido aos seus antepassados. Vamos para o tópico número 2, a qual fala o conselho para uma conquista. Vamos lá, um conselho para uma conquista. Primeiro, o subtópico do tópico 2 está falando assim: não despreze ninguém. O que quer dizer esse texto, não despreze ninguém? Deus, ele vai citar, Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Algo diferente que disseram acerca da geração anterior. Nós sabemos que na geração anterior, só quem entrou foi Caleb e Josué. Deus agora aprovou a segunda geração. Deus agora quer que todo o povo atravesse o Rio Jordão e entre na terra prometida, tome posse da terra prometida. Ele está dizendo assim, ó, que lá, eu creio que lá não tinha todas as pessoas com coração aquebrantado, com coração cheio de amor. Tinha pessoas ruins também pelo meio, como lá na frente, Acrã, ele vai se revelar, ele vai se esconder, o Tecílios, o qual desobedece à ordem de Deus. Mas ele naquela hora ele estava dizendo: esta é a geração da promessa, vai entrar todos na terra prometida. Ele também dá um exemplo muito bonito, o exemplo da sarça, porque a sarça, a qual Moisés viu lá no deserto, equivale a um de nós, que muitas das vezes achamos que não damos bons frutos, achamos nós imperfeito. Ei, mas nessa imperfeição que Deus pega o imperfeito e te usa para fazer perfeito. Deus estava dizendo: olha, Moisés, naquela sarça, ele fez chamar atenção. Era uma sarça comum como qualquer outra, mas ele
desceu o santo fogo, o Espírito, sobre aquela sarça, de qualquer maneira chamou a atenção de Moisés. Ele está dizendo que somos, às vezes somos normais, somos como qualquer outro, mas Deus olha lá de cima e vê algo muito importante dentro de você, muito servente para o Senhor. Vamos lá para o segundo tópico, que está dizendo: não se esqueça de Moisés. Deus naquela hora estava dizendo para Josué: assim como eu fui com Moisés, também eu serei contigo. Ele estava dando um encorajamento e também estava dizendo assim: olha, as palavras que eu disse ao meu servo anterior, você vai ter que seguir, porque ele foi um líder e você aprendeu com ele. Continue o que ele começou. Até mesmo porque não dependia só de Moisés, porque isso tudo começou no antepassado, lá em Ur dos Caldeus, com Abraão. Então era a geração da promessa. Mas Deus, ele tem um momento certo para agir. Ele tem um momento certo. Ele estava dizendo: olha, não esqueça do legado do meu servo Moisés. Nós podemos observar que hoje muitas das pessoas não seguem mais o exemplo do seu líder. Acho que você aprende com o seu líder. Deus usa o seu líder para lhe ensinar, lhe capacitar. E lá na frente você quer ser: eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Ei, se você aprendeu com um líder que Deus colocou na sua vida, dê valor. Deus aqui estava alertando a Josué a ele não esquecer do legado de Moisés. Assim como eu fui com Moisés, também eu serei contigo. Ele estava dizendo assim: olha, não tenha medo não, Josué. Assim como eu operei na vida de Moisés, eu vou operar também através da sua vida. Deus, ele estabeleceu 3 princípios para Josué. Ele dizendo: olha, seja fiel. Ele estava dizendo: ó, viva a lei. Ele estava dizendo: seja fiel. Determine a Josué que deveria cumprir toda a lei mosaica. A segunda foi: fale a respeito da lei. Tá falando, ó, pregue a palavra do Senhor. Primeiro é viva, depois pregue. Porque não adianta você pregar se você não viveu, se você não viver, porque vai ser em vão. Porque uma hora você vai achar lá na frente que as pessoas vão combater e vão chegar e vão dizer: olha, se você não está vivendo, por que eu vou viver? Se você prega, você tem que viver o que você prega. Deus estava dando esse legado, esses princípios para Moisés. Ser fiel, Josué. Ser fiel, Josué. Medite, fale a respeito da lei mosaica. Josué que falasse da lei do Senhor continuamente. Isso quer dizer sempre, todos os dias, para não se esquecer. E por último, prepare-se, que o Senhor ordena a Josué meditar o livro diurnamente. Ele estava dizendo: olha, medite. Além de você viver, além de você pregar, você tem que meditar. Porque meditar ajuda você a não esquecer das promessas de Deus que Deus tem na sua vida. Ei, não se esqueça que você tem que pregar, você tem que viver e você tem que meditar na palavra do Senhor. Só assim você vai estar cheio da tua graça, cheio do Espírito Santo de Deus, e vai ter uma vida próspera nos pés do Senhor. E nós vamos falar também agora sobre no terceiro tópico, o reconhecimento e o compromisso e promessas. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicções que era necessário prevenir eventuais crises existenciais, que são arma do mal, como se vê na tentação de Jesus lá no deserto. Que o Satanás ele queria combater o Senhor Jesus com a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus ele estava firme nas promessas que que Deus tinha colocado sobre a mão dele. Então, pra gente, no meio do nosso caminho, a gente não se embaraçar.
com as tentações. Você tem um chamado. E quem te chamou foi Deus. E se Ele te chamou, porque Ele te achou capaz, Ele vai nos capacitar para fazer a obra dele. Ser um líder não é fácil. Nunca foi. Mas é uma responsabilidade de tamanho enorme. É uma responsabilidade muito grande. Mas Deus, Ele não achou a gente melhor e perfeito, não. Ele nos deu. O tempo de Deus chegou nas nossas vidas. A gente aceitou e pedindo força a Ele, dias após dias, para continuar. Porque quando as lutas vêm, a gente tem a palavra do Senhor guardada em nossos corações. A gente falou agora vem o segundo subtópico. Dê o seu máximo. Todo ministério, toda obra de Deus, você tem que dar o seu máximo, dar o seu melhor. Não adianta você dizer, eu quero, mas quando chegar o tempo, você não prosseguir, você não aguentar. Sabe por quê? Porque você tem que dar o seu máximo para o Senhor. Deus estava mostrando para Josué naquela hora, disse, olha, esforça-te. Em outra palavra, bom ânimo, força, dê seu máximo, que eu te abençoarei. Deus estava dizendo a Josué para ele ter força de vontade, dar o seu máximo, que ele ia abençoar ele. Então, nas nossas vidas não tem que ser diferente. Você não tem que desistir por qualquer coisa. Você tem que dar o seu máximo para Deus. Não é fácil, mas se doe para a obra do Senhor. Assim como Deus foi com Josué, Ele também será com você. Vamos falar agora, terceiro, de promessas. Juntos com o seu chamado, o Senhor fez maravilhosas promessas a Josué. Nós vamos citar 3 delas. A primeira, Deus garantiu para Josué a prosperidade. Nós sabemos que a prosperidade é algo próspero, vitórias. E em segundo vem, você vai vencer. Você vai vencer a derrota dos inimigos. Para que coisa melhor? Ele ia enfrentar uma guerra, ele ia enfrentar cananeus, amorreus, muitos desses povos lá que guerreavam. Então Deus estava garantindo para Josué, Ele estava garantindo para Josué que Josué ia batalhar e ia vencer. Ei, você pode vencer também na sua vida, dando o seu máximo, esperando nas promessas de Deus na sua vida. Adolescentes, não desista do seu chamado. Vocês cantam, quem canta, lê a palavra, quem prega. Deus escolheu vocês com propósito. Então se doe a Ele, dê o seu máximo, não desista. As promessas de Deus ainda estão de pé na vida de vocês. A terceira é a presença de Deus. Nós temos a presença do nosso Pai. O Espírito Santo está conosco. Para que melhor para nos conduzir na presença do nosso Deus? Presença de Deus. Não te deixei. Deus falava para Josué, não te deixei e nem te desampararei. Ele estava dizendo que a todo momento ele ia estar com Josué, dando força, dando ânimo. Então, ei, não desista fácil das suas coisas, das suas promessas, do seu chamado. Se você for um líder, vinha a dificuldade, diga, se Deus me chamou, porque Ele garante que eu vou vencer. Se o Senhor Deus, Ele me chamou, porque Ele sabe que eu vou vencer. Coloque isso na cabeça de vocês e não desista no chamado que Deus colocou na vida de vocês. Já venho agradecer, finalizar essa lição e vamos orar para terminá-lo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, viu?
Senhor Deus, obrigada, meu Deus amado, por ter conseguido, Pai, dar esta aula, Pai Santo, Pai querido. Que o Senhor Jesus continue abençoando cada um deles, cada um de vocês que for ouvir esta lição. Deus continua abençoando cada um que tira um pouco do seu tempo para aprender um pouco. Deus continua me abençoando, abençoando os seus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.